Falou, valeu. Com Renato Meirelles. Olha, ainda no ecoar, digamos assim, da eleição pelo Brasil, né? O Renato traz para a gente hoje detalhes sobre uma pesquisa que tem números muito específicos da classe C, que é uma classe que normalmente votava com um certo padrão, mas nos últimos tempos isso aparentemente não tem acontecido, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Roberta, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Station, Brasil em Retrato nos Station. A gente fez uma pesquisa com foco na classe C. Eu, Instituto Locomotivo, Data Favela, nós estudamos a classe C há mais de 2 décadas. E a ideia era tentar identificar quais são os valores que a classe C tem, que se aproximam mais de um pensamento de esquerda, e os valores que se aproximam mais de um comportamento de direita. E a gente dividiu isso basicamente em 3 partes, Barão. Uma parte relacionada a costume, a outra parte relacionada à função do Estado e a outra relacionada à economia. Quando a gente pergunta na área de costumes, a gente percebe o quê? Que a classe C é mais tradicional, é mais conservadora, né? Então nós perguntamos, por exemplo, a religião tem um papel importante na educação dos filhos, 58% da classe C acreditam nessa frase, versus a educação deve ser laica, sem influência religiosa nas escolas. Esse pensamento que está mais ligado a uma ideologia progressista tem a menor parte do pensamento da classe C, 45%. Outra pergunta é: casais do mesmo sexo não devem ter os mesmos direitos que casais heterossexuais? É quase empatado, está dentro da margem de erro, é 49% de um lado, a 51% que acreditam que casais do mesmo sexo devem ter os mesmos direitos que casais heterossexuais. Essa pergunta é bastante interessante porque colocam homens e mulheres da classe C em lados bastante opostos. As mulheres são muito mais tolerantes à diversidade do que os homens. Aliás, essa tônica, Barão, Roberto, da diferença de homens e mulheres se espalha numa série de outros valores, né? Vamos pegar um quarto aqui. A educação sobre sexualidade nas escolas não deve ser permitida de forma nenhuma. 57% da classe C concorda com isso e 43% acreditam que a educação sexual nas escolas deve ser permitida e abordar diferentes perspectivas, inclusive a diversidade de gênero. Agora, esses 43% da classe C que concordam com isso são majoritariamente mulheres, que estão muito preocupadas com que as suas filhas tenham todas as informações possíveis para evitar a gravidez, por exemplo. Pois é, interessante a gente observar essa pesquisa, esses números, né, com tudo que a gente vem falando desde o resultado do primeiro turno no último domingo sobre esquerda e sobre direita, né, sobre a crise da esquerda, o racha na direita também, que a gente consegue observar nesses resultados e nos caminhos, porque no fim das contas é tudo sobre 2026, né, Renato? E é claro que as disputas municipais, elas têm características próprias, né, relacionadas muito com a vida cotidiana da população, com problemas mais específicos aí das cidades. Mas esse posicionamento da classe C no pleito é crucial para a gente entender a relação das forças políticas daqui por diante, olhando para os 2 anos seguintes, né? A classe C é a maioria absoluta do eleitorado, Roberto. 52% dos brasileiros que votam estão na classe C. Portanto, quando você pensa uma narrativa para a classe C, você está pensando uma narrativa para o Brasil de verdade. E isso passa por entender que esse conceito, inclusive, de esquerda e direita, é um conceito muito mais comum na academia, muito mais comum na cobertura eleitoral dos analistas políticos e muito distante da realidade da classe C. É muito comum, e essa pesquisa deixa claro também, que por mais que brasileiros se identifiquem como direita dentro da classe C, eles defendem uma maior participação do Estado na economia. Acreditam que, inclusive, a economia deve ser regulada para garantir igualdade de oportunidades, que são valores tidos como valores de esquerda, mas que são respondidos
por eleitores, por brasileiros que se identificam como direita. Ou seja, eles são de direita, mas têm um pensamento de economia e de visão do Estado mais à esquerda. E isso obriga aí a se encontrar um caminho mais longe da polarização política e, aliás, esse caminho foi encontrado na maioria das prefeituras, fazendo com que o PSD e o MDB se tornassem aí os grandes vencedores do processo eleitoral. Pois é, o Renato vai se lembrar, evidentemente, muitos ouvintes também, do famoso discurso do Mano Brown, né? O discurso do Mano Brown que disse que o pessoal da esquerda tinha perdido o contato com muitas dessas realidades, né, da população, digamos assim, mais pobre, né? E por isso tinha perdido esse espaço na votação, em especial lá atrás de quando Jair Bolsonaro foi eleito. O discurso do Mano Brown, que serviu teoricamente como um alerta, aparentemente até hoje muitos políticos não entenderam ou não sabem exatamente como tratar, né, do que anseia boa parte da população no Brasil. Como o Renato contou, maior parte do eleitorado brasileiro está justamente nessa classe C. Essa pesquisa mostra um pouco esse contorno, né? Ou seja, se no passado a esquerda, a chamada esquerda, tinha a maioria desses votos, hoje essa realidade está bem, bem distante, né? Acho que é um pouco isso, né, Renato? Não, foi perfeita a definição, Barão. Acho que o Mano Brown estava certo. A gente só está comprovando com dados estatísticos aquilo que a sabedoria popular, de um dos grandes entendedores da periferia brasileira, afirmou no discurso no Rio de Janeiro, que inclusive fez muita gente da esquerda tradicional torcer o nariz. Exatamente, chegou a ser vaiado e tudo mais. Renato, sempre bom tê-lo aqui no nosso Band News Station com pesquisas, dados importantes, para a gente tentar entender um pouco, né, do cenário, no caso eleitoral, de uma das principais fatias da população do Brasil. Um grande abraço para você, Renato. Até a próxima. Um abração, Barão, Rui, todo mundo que nos acompanha aqui no Station. Até mais. Beijo. Agora 11